Ivanisevic vence Wimbledon. Goran Ivanisevic já estava dado como acabado. O ombro vinha lhe causando problemas há anos. Seu ranking havia despencado para 125º no mundo e ele não chegava a uma final de Grand Slam desde 1998. A maioria achava que seus melhores dias tinham ficado para trás. E, para ser sincero, ele também pensava assim. Repito, ninguém imaginava que ele faria história em Wimbledon 2001. Ele recebeu um wild card para o torneio. Apenas porque o Wimbledon gostava dele. O cara nem deveria passar da primeira semana. Mas o que aconteceu depois foi incrível. Ivanisevic começou a jogar como nunca antes. Derrota Carlos Moya, Andy Roddick e Marat Safin. Todos nomes de primeira linha. Moya, ex-campeão de Roland Garros, Roddick, futuro número 1 do mundo, e Safin, bicampeão de Grand Slam. De repente, o cara que parecia estar lá para um último cheque estava na final. E Ivanisevic enfrentava Pete Rafter, que estava em ótima forma naquele torneio. A final foi insana, 5 sets de puro caos. Em um momento, Goran sacava para o jogo e fez dupla falta não uma, mas 2 vezes seguidas. Clássico colapso à vista, certo? Mas não. Ele se recompôs, lutou e acabou vencendo a final. A torcida foi à loucura e Goran caiu no chão chorando. Assim, tornou-se o primeiro wildcard da história a vencer o Wimbledon. Para um jogador à beira da aposentadoria e com ranking 125, essa conquista foi simplesmente histórica. Dia acabado a campeão de Wimbledon. Ninguém poderia ter previsto isso. A desclassificação de Djokovic. Novak Djokovic não perde cedo em Grand Slams. Isso simplesmente não acontece. Então, quando entrou em quadra no US Open 2020, era o grande favorito ao título. Todo mundo praticamente já tinha escrito seu nome como campeão. Mas algo aconteceu na quarta rodada que ninguém poderia prever. Nem mesmo seus críticos mais duros. Novak enfrentava Pablo Carreño Busta. Graças a uma atuação impecável de Busta e alguns erros não forçados de Djokovic, o sérvio acabou perdendo o set. Isso já era chocante, mas o pior veio depois. Frustrado, Djokovic acertou uma bola para o fundo da quadra e atingiu acidentalmente a garganta de uma juíza de linha. Ela caiu imediatamente. Toto Sabiam. Até Novak sabia que seria desclassificado. Minutos depois, os árbitros vieram, discutiram rapidamente e o desqualificaram. Assim, um jogador que estava invicto na temporada e apontado como favorito absoluto estava fora. Foi a primeira vez na história que um número 1 do mundo foi desclassificado de um Grand Slam. O torneio ficou totalmente aberto, sem nenhum dos Big Three nas semifinais pela primeira vez em muito tempo. O sérvio foi criticado por uns e defendido por outros. Mas uma coisa era certa, foi uma reviravolta que ninguém esperava do geralmente controlado Novak Djokovic. Serena Williams perde para Roberta Vinci. Serena estava prestes a fazer história no US Open 2015. Já havia vencido o Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Faltava apenas mais um título para conquistar o calendário Slam, os 4 Majors no mesmo ano. Ela passou facilmente pelas primeiras rodadas. Já se falava na cerimônia de coroação. Então veio a semifinal. Serena enfrentava Roberta Vinci, italiana veterana de 32 anos, fora do top 40. Vinci nunca havia chegado a uma semifinal de Slam. Era uma jogadora sólida, mas vencer Serena, conhecida por sua força mental, parecia impossível. Mas em 3 sets inacreditáveis, Vinci chocou o mundo inteiro. O público de Nova York ficou em silêncio. Na entrevista pós-jogo, Vinci estava tão surpresa quanto todos. Ela disse: "Desculpem, pessoal. É a Serena", rindo incrédula. O mais louco, Vinci perdeu a final para sua compatriota Flávia Pennetta, que se aposentou logo após a vitória. Ou seja, além de acabar com o sonho de Serena, Vinci ainda criou uma das finais mais estranhas e emocionantes da história dos slams. A aposentadoria de Ash Barty. Normalmente, tenistas se aposentam quando o ranking cai, o corpo não aguenta mais ou simplesmente desaparecem do cenário. Mas Ash Barty tinha outros planos. Ela venceu o Australian Open, alcançou o número 1 do mundo e então disse: "Já deu para mim." A aposentadoria de Ash Barty.
No mundo do tênis, a aposentadoria geralmente vem acompanhada de queda de rendimento, lesões crônicas ou simples perda de competitividade. Mas Ash Barty decidiu escrever um roteiro completamente diferente. Após vencer o Australian Open, conquistar o topo do ranking mundial e firmar-se como a jogadora mais consistente do circuito, ela surpreendeu o planeta com um anúncio inesperado: "Estou satisfeita. Conquistei tudo o que queria no tênis. Agora é hora de buscar outros sonhos." Nenhum indício prévio, nenhuma temporada de despedida. Apenas a decisão de deixar o esporte no auge, com 25 anos, carregando 3 títulos de Grand Slam e uma aura de campeã que poucos alcançaram. Barty deixou o circuito sem amargura, sem drama e com o respeito absoluto de rivais e fãs. Foi um lembrete raro e poderoso de que, às vezes, a vitória mais significativa não está em conquistar mais troféus, mas em saber quando parar. The reviravoltas de choques históricos. Cada um desses momentos, a improvável conquista de Goran Ivanisevic, a desclassificação bombástica de Novak Djokovic, a derrota chocante de Serena Williams e a aposentadoria prematura de Ash Barty, mostrou que o tênis, apesar de sua tradição e previsibilidade aparente, é um esporte capaz de surpreender até o mais experiente dos fãs. Essas histórias permanecem como lembretes eternos de que no tênis, como na vida, o roteiro nunca está realmente fechado. Uma raquetada improvável, um instante de frustração, um ponto milagroso ou uma decisão pessoal podem mudar tudo. E é exatamente essa imprevisibilidade que mantém o fascínio do esporte vivo, ano após ano. Goran Ivanisevic já estava dado como acabado. O ombro vinha lhe causando problemas há anos. Seu ranking havia despencado para o 125º lugar no mundo e ele não chegava a uma final de Grand Slam desde 1998. A maioria acreditava que seus melhores dias tinham ficado para trás, e, para ser sincero, ele também pensava assim. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que ele faria história em Wimbledon 2001. Recebeu um wildcard para o torneio apenas porque o Wimbledon sempre gostou dele. O plano era simples: jogar, aproveitar a atmosfera, provavelmente, ir para casa antes do fim da primeira semana. Mas o que aconteceu depois foi digno de filme. Ivanisevic começou a jogar como nunca antes. Derrotou Carlos Moyá, Andy Roddick e Marat Safin, todos nomes de peso. Moyá, campeão de Roland Garros, Roddick, que seria número 1 do mundo, e Safin, bicampeão de Grand Slam. De repente, o veterano que parecia disputar seu último torneio estava na final, enfrentando Pat Rafter, que vivia um momento excelente. A decisão foi insana, 5 sets de pura tensão. Em um momento, Goran sacava para o título e fez dupla falta 2 vezes seguidas. Clássico colapso à vista, certo? Mas não. Ele se recompôs, lutou e venceu. A torcida explodiu, e Goran caiu no chão chorando. Assim, tornou-se o primeiro wildcard da história a conquistar o Wimbledon. Para alguém à beira da aposentadoria e com ranking 125, foi uma façanha simplesmente histórica, de acabado a campeão de Wimbledon. No US Open de 2020, todos esperavam que Novak Djokovic confirmasse o favoritismo. O sérvio simplesmente não perde cedo em Grand Slams. Entrou em quadra como favorito absoluto, já com o nome praticamente gravado no troféu. Mas na quarta rodada, contra Pablo Carreño Busta, tudo mudou. Busta apresentou um jogo impecável, Djokovic cometeu erros não forçados e acabou perdendo o set. Frustrado, Novak rebateu uma bola em direção ao fundo da quadra, por acidente, acertou a garganta de uma juíza de linha. Ela caiu imediatamente. Novak sabia que estava prestes a ser desclassificado. Minutos depois, os árbitros confirmaram, estava fora. Foi a primeira vez na história que um número 1 do mundo foi desclassificado de um Grand Slam. O torneio ficou aberto, sem nenhum dos Big Three nas semifinais pela primeira vez em anos. A reação foi dividida. Alguns o criticaram duramente, outros o defenderam. Mas todos concordaram que foi uma reviravolta impensável para um jogador conhecido pelo controle emocional. O US Open de 2015 guardava outra grande história. Serena Williams estava a um passo de conquistar o calendário Slam, vencer os 4 Majors no mesmo ano. Já havia levantado os troféus do Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Passou pelas primeiras rodadas com autoridade, e todos falavam sobre sua inevitável coroação.
Então veio a semifinal contra Roberta Vinci, uma italiana veterana de 32 anos, fora do top 40, que nunca havia chegado tão longe em um slam. Poucos acreditavam que Vinci poderia oferecer resistência, muito menos vencer. Mas, em 3 sets inacreditáveis, ela calou Nova York. Na entrevista em quadra, ainda incrédula, disse: "Desculpem, pessoal. É a Serena", rindo sem acreditar. E o desfecho foi ainda mais inusitado. Vinci perdeu a final para sua compatriota Flávia Pennetta, que anunciou a aposentadoria logo após a vitória. Assim, além de frustrar o sonho histórico de Serena, Vinci protagonizou uma das finais mais inesperadas e emocionantes da história dos slams. E então, Ash Barty mostrou que o tênis também pode surpreender fora das quadras. Em vez de esperar a queda de rendimento ou o desgaste físico, a australiana decidiu parar no auge. Tinha acabado de vencer o Australian Open, consolidado o posto de número 1 do mundo, e de repente, anunciou: "Conquistei tudo o que queria no tênis. É hora de buscar outros sonhos." Não houve temporada de despedida, nem sinais prévios. Apenas a escolha firme de fechar o capítulo como campeã, com 3 Grand Slams e o respeito unânime do circuito. Essas histórias, o improvável título de Ivanisevic, a desclassificação de Djokovic, a derrota chocante de Serena e a aposentadoria inesperada de Barty, lembram que, no tênis, como na vida, nada é garantido. Uma jogada improvável, um momento de tensão, um ponto milagroso ou uma decisão pessoal podem mudar tudo. É essa imprevisibilidade que mantém o fascínio do esporte vivo, ano após ano. Imagine um jogador que já foi grande, agora esquecido, carregando nos ombros anos de dor, derrotas e quedas no ranking. S. Era Goran Ivanisevic. Classificado apenas como 125º do mundo, ele recebeu um wildcard para Wimbledon 2001 mais por cortesia do que por expectativa. O destino, no entanto, tinha outros planos. A cada rodada, ele derrubava gigantes: Carlos Moyá, Andy Roddick, Marat Safin. E quando ninguém mais duvidava, lá estava ele, na final contra Pat Rafter. 5 sets de pura tensão, drama, suor e coração. 2 duplas faltas no momento decisivo quase arruinaram tudo, mas Goran se recompôs e fez história. Pela primeira vez, um wildcard levantava o troféu mais cobiçado do tênis. O tênis é um esporte de precisão, disciplina e controle. Mas no US Open de 2020, tudo isso se perdeu em um único instante. Novak Djokovic, invicto na temporada, favorito absoluto, viu sua campanha terminar não por uma derrota comum, mas por um gesto impulsivo. Uma bola batida sem pensar atingiu uma juíza de linha. O silêncio tomou o estádio. A decisão foi rápida: desclassificação. Pela primeira vez na história, um número 1 do mundo estava fora de um Grand Slam dessa forma. O torneio mudou completamente, e o tênis ganhou um capítulo de pura controvérsia. No US Open de 2015, outra reviravolta. Serena Williams, dominante, invencível, a apenas um passo do calendário Slam. A semifinal contra Roberta Vinci parecia apenas mais uma formalidade. Mas Vinci, veterana italiana fora do top 40, escreveu o impossível. Em 3 sets, derrubou a campeã e calou Nova York. Na entrevista, entre risos e incredulidade, disse: "Desculpem, pessoal. É a Serena." E como se não bastasse, perdeu a final para sua compatriota Flávia Pennetta, que se aposentou logo depois. Um roteiro que ninguém teria coragem de escrever. E então, Ash Barty. Jovem, no auge, número 1 do mundo, campeã do Australian Open. Nenhuma lesão grave, nenhuma crise de resultados. Apenas uma decisão firme: conquistei tudo o que queria. É hora de parar. Ela deixou o tênis no ponto mais alto da carreira, escolhendo a própria saída com serenidade e respeito. Essas histórias são lembretes de que o tênis é mais do que técnica e rankings. É um palco onde o improvável acontece, onde gigantes caem e onde, às vezes, o maior triunfo é saber a hora de parar. No fim, é essa mistura de glória, drama e surpresa que mantém vivo o fascínio pelo esporte, temporada após temporada. No tênis, como na própria vida, o guião raramente segue uma linha reta. Por mais que analistas, adeptos e até os próprios atletas tentem prever o desfecho, há sempre um ponto de viragem que escapa à lógica e desafia a estatística. É nesse espaço entre o esperado e o impossível que nascem as histórias que ficam gravadas na memória coletiva do desporto.
O triunfo improvável de Goran Ivanisevic em Wimbledon 2001 é um desses marcos. Não foi apenas uma vitória num torneio, foi a materialização de uma segunda oportunidade concedida quase por simpatia. Entrou no torneio como convidado, sem pressão, sem expectativas, talvez, sem acreditar realmente que poderia ir longe. Mas cada partida transformou-se num capítulo de superação, derrotar campeões, resistir à tensão, inverter o destino que todos lhe haviam traçado. No final, quando caiu sobre a relva sagrada, lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, não foi apenas um troféu que levantou, foi a prova viva de que o impossível pode acontecer quando se mantém a chama acesa, mesmo que seja apenas uma centelha. Do outro lado do espectro, há histórias que não terminam com celebrações, mas com quedas abruptas, capazes de redefinir carreiras. A desclassificação de Novak Djokovic no US Open de 2020 é um exemplo claro. Um jogador invicto, favorito indiscutível, viu a sua campanha ruir em segundos, não por mérito do adversário, mas por um momento de frustração transformado em gesto infeliz. A bola que atingiu a juíza de linha não foi apenas um acidente físico, foi também um choque simbólico que interrompeu uma trajetória impecável e que ficará para sempre como um lembrete de que, no desporto de alto rendimento, a emoção mal controlada pode custar tudo. Esse episódio não apenas alterou o rumo daquele torneio, mas também abriu espaço para um debate global sobre conduta, pressão e responsabilidade no topo do tênis. E então há o caso de Serena Williams no US Open de 2015, talvez uma das maiores surpresas da história recente. Serena não era apenas a favorita, estava prestes a escrever o seu nome entre os feitos mais raros do desporto, o calendário Slam.